Muito bom dia, querida igreja. Que bom que você está aqui nessa manhã gelada de domingo, mas domingo é dia dos pais. E quero estar desejando já a bênção do Senhor para você que é pai, que tem todos os dias na sua vida a imagem perfeita, o exemplo perfeito do nosso Pai Celestial. Que a gente possa estar nessa manhã com o coração também grato por essa data tão especial, que a gente valoriza a nossa família, a gente valoriza uma das maiores bênçãos que a gente tem na nossa vida, para estar com esse coração grato adorando o nosso Deus. Te convido a baixar a sua cabeça, fechar seus olhos, entregando esse momento para o nosso Senhor. Ó Senhor Deus, obrigado Deus, porque o Senhor tem nos protegido enquanto igreja, Pai, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai, o Senhor tem criado aqui uma comunidade de pessoas que te adoram, que te amam e que tem, Senhor, a resposta, Pai, para todas as promessas, para as suas angústias, Pai. E Deus, eu quero te pedir nesse momento, Deus, que o Senhor retire, Pai, do nosso coração aquelas coisas que possam estar nos gerando ansiedade, Pai, aquilo que possa estar nos impedindo de estar te adorando, que possa tirar nosso foco, Pai. Que nesse momento, Senhor, a gente possa estar completamente focado no Senhor, com os olhos fitos, Deus, nas Tuas promessas, naquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fala com a Tua igreja, Pai, recebe a nossa adoração nesse momento. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Você pode se colocar de pé? Sua voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Em espírito, em verdade? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Esta igreja te adora nesse lugar, Senhor. Em espírito
e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Do início. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Foi que eu nasci, Onde flui o amor. te adorar. Foi que eu nasci, Onde flui o amor. Ó Deus, é para isso que a tua igreja existe, Pai. É para isso que o Senhor nos instalou, Pai, para que a gente possa estar te adorando, Pai, para que a gente possa todos os dias, Pai, entoando cânticos de louvor, Pai, não apenas com as músicas, Deus, mas também com a nossa própria vida, Pai, nosso trabalho, nosso relacionamento com as nossas famílias, Deus, na luz que nós brilhamos, Pai, nesse mundo. Obrigado, Pai, porque a gente conta com a tua ajuda, Deus, que a gente conta com o teu exemplo, com o nosso Pai perfeito, para estar enfrentando os desafios, Pai, para estar enfrentando as angústias com confiança, Pai, que a maior vitória o Senhor já nos deu, Deus. Em nome de Jesus, obrigado. Amém.
preciso me esconder. Grandiosa é tua mercê, Deus de graça. Poderoso, que haja luz. Abre meus olhos, Jesus. Purifica meu coração. Sopra em meu viver. Cumpre o teu querer. Teu amor não findará. Divisão em ti não há, Deus eterno. Deus de glória. Foste cruz nos libertar. Tudo consumado está, Deus de glória. Deus eterno, que haja luz. Abre meus olhos, Jesus. Purifica o meu coração. Sopra em meu viver. Que haja luz. Abre meus olhos, Jesus. Meu desejo é te conhecer. Brilha em meu viver. Cumpre o teu querer. Jesus com boas novas virá. Com boas novas virás, aos pobres levantarás, pelos que sofrem. Cantamos, cadeias soltas serão o fim de toda opressão, pelos cativos. Cantamos, aos cegos vista darás, seus olhos tu abrirás, pelos perdidos. Cantamos, por liberdade ao clamor, pelo teu dia, Senhor. Venha o teu reino. Que haja luz. Abre meus olhos, Jesus. Purifica o meu coração. Sopra em meu viver.
luz. Resplandeça em nós, Jesus. Tão perfeito é o teu querer, ó, vem fazer o teu querer. Ó Senhor Deus, escuta o nosso clamor, Pai, que o Senhor venha intervir nas nossas vidas, Deus, que o Senhor venha nos colocar, Pai, no centro da Tua vontade, Pai. Que o Senhor continue, Pai, conversando com a gente, falando com a gente, nos dando as direções que a gente precisa, Pai, para estar avançando como uma igreja que realmente glorifica o Seu nome, Pai. Abre nossos olhos, Deus, para as opressões, para as pressões, Pai, que a Tua igreja sofre, para as respostas que a gente precisa dar para esse mundo, Deus. Uma resposta de esperança, uma resposta de perdão dos pecados, Pai, uma resposta que aponta para a Tua cruz, Senhor. Esteja utilizando, Deus, um em cada um de nós, Pai, como verdadeiros embaixadores do Teu reino, Pai, para que a gente possa estar pregando essa esperança onde quer que a gente vá, Deus. E onde quer que nós estejamos, Pai, onde quer que a Igreja Nova Aliança esteja, Pai, que seja um lugar onde a esperança prospere, Pai, que seja um lugar onde a Tua palavra é pregada, que corações sejam transformados, Deus, que a angústia não mais exista, que seja substituída, Pai, por esperança, Pai, por corações pacificados pela Tua promessa, Pai, porque a gente sabe que o Senhor vai voltar, Deus, e contigo acabarão todas as opressões, Pai, as cadeias serão libertadas, Pai, e a Tua igreja será levada para reinar contigo, Pai. Obrigado, Deus, porque a gente tem uma segurança tão firme, tão bem estabelecida, Deus, naquele que não pode mentir, naquele que é o nosso Pai Celestial, que cuida da gente, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Continua falando com a gente nessa manhã. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você pode se sentar? Bom dia. Ainda dentro desse momento de adoração, nós iremos agora adorar ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Esse é um momento em que nós honramos a Deus e expressamos a nossa gratidão e a nossa adoração a Ele. Você que nos visita, saiba que nós como igreja temos este privilégio de adorar ao Senhor também através das nossas ofertas e dízimos. Nós não temos uma expectativa que você o faça, a não ser que você realmente sinta no seu coração em expressar a sua adoração a Ele também. Mas esse é um momento nosso como igreja. E o QR Code, quando ele é projetado aqui, uma instrução para aqueles que sempre querem fazer via online. Se você lê o QR Code diretamente, ele não funciona. Você precisa abrir o aplicativo do seu banco e ir na área de Pix e clicar na opção Ler QR Code. Aí você pode apontar o seu celular para o QR Code projetado aqui para fazer também a sua oferta, o seu dízimo de forma online. Vamos então orar pelos dízimos e ofertas. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado a Deus pela Tua misericórdia que se renovou sobre nós. E te agradecemos por Tua bondade e fidelidade a cada um de nós. Senhor, nós oramos por essas ofertas e dízimos aqui apresentadas, pedindo a Deus em nome de Jesus que, ó Deus, o Senhor possa nos conceder graça e direção na aplicação desses recursos. Deus, queremos glorificar o Teu nome com todo o nosso ser e nós também como igreja queremos adorar ao Senhor. Ó Deus, obedecendo a Tua voz e pedindo a Deus a Tua direção em todo o tempo. Oramos pelo administrativo da nossa igreja, pedindo a Deus sabedoria da parte do Senhor, concordância da parte do Senhor em todo o tempo, para que todos os recursos sejam investidos, para a honra e glória do Teu nome em todo o tempo. Oramos por aqueles, ó Deus, que necessitam ver o Teu milagre, o milagre da Tua provisão, uma porta de emprego. Ó Deus, oramos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor se mostre favorável a estes.
para que, ó Deus, o Teu nome também seja glorificado na vida deles, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Obrigado, querido. Graça e paz a cada um de vocês nesta manhã. Antes de tudo, um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos os pais aqui presentes, que Deus abençoe a cada um. E nós gostaríamos, e sempre é motivo de alegria para nós, quando nós temos visitantes em nosso meio. E nós separamos esse momento para conhecer você que nos visita. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, nós temos um presente para te entregar. Mas para que a gente possa, então, te entregar esse presente, precisamos saber aonde você está. Então, se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez, eu só pediria que você ficasse em pé no seu lugar, para que a gente pudesse, então, te identificar e te dar um presente. Temos alguém? Temos ali, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Assim que receber o seu presente, pode sentar, obrigado. É ok, então. Que bom. Obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês nesta manhã. Que seja um tempo especial para vocês. Se vocês têm uma igreja, leve o nosso abraço, o abraço da Igreja Nova Aliança, a igreja de vocês. Mas se porventura vocês estão procurando um lugar para fazer parte, quem sabe esta possa ser a sua casa. Nós temos um tripé no qual nós fundamentamos a nossa vida de igreja, que é vida, ensino e missões. E por isso chamamos vocês, vêm também participar com a gente, que Deus possa abençoar vocês nesta manhã, que seja um tempo especial em nome de Jesus. Obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês. Joia, nós vamos ter o nosso momento missionário agora e temos notícias dos nossos queridos Tiago e Gabi. Eles vão, então, compartilhar conosco um pouco do que tem acontecido lá em Benevides e depois nós oramos por ele e Escola Dominical. Olá, queridos, corajosos, esse foi o tema da nossa temporada aqui no Palavra da Vida, no mês de julho. 500 acampantes passaram por aqui, mais de 80 equipantes passaram por aqui também, e é claro, os pais dessa criançada, um tempo muito precioso também de poder ministrar a esses corações. Então, com os pais, pregação, conversas, com a equipe treinamento e com os acampantes, conversas, brincadeiras, um tempo de interação e com o repartir do Evangelho de Cristo para essa turminha. Também tivemos um tempo muito precioso com a ICEA, a Igreja Cristã Evangélica da Amazônia, igreja na qual fazemos parte aqui no Pará, e foi um tempo precioso lá. Teve um acampamento dentro da igreja, tempo bom também de brincadeiras, diversão, boas conversas, oportunidade de compartilhar Cristo com essa geração e também poder servir junto com a turma ali, lavando uma louça, correndo, brincando. Os meninos puderam participar também do acampamento, foi um presente de Deus para a vida deles. Queridos, louve a Deus conosco por tudo que Ele tem feito aqui no norte do Brasil. Louvo a Deus pela vida de vocês, um grande abraço e que Deus abençoe. Então vamos orar por esta família querida. Eles têm desenvolvido um trabalho muito especial lá no norte, no PV Norte e também nos arredores. E é sempre bom vermos o que o Senhor tem feito a partir, né, da vida do seu povo em vários lugares do Brasil e do mundo. Então nós vamos orar e vamos orar também já pela escola dominical. Então ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, que privilégio temos de orar por essa família tão preciosa, ó Deus, o Tiago, a Gabi, ó Deus, pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar a vida deles nesta manhã, nesse dia. Deus, te agradecemos por isso que foi compartilhado, ó Deus, por esse acampamento, onde muitos jovens e adolescentes, ó Deus, foram impactados pela Tua palavra. E oramos para que a semente lançada ela possa frutificar e germinar na vida de cada um daqueles que estiveram presentes naquele lugar. Transforma a realidade, Senhor. Transforma as realidades dessas pessoas que foram impactadas. Oramos também, ó Deus, pedindo que o Senhor possa, em todo o tempo, se mostrar, ó Deus, favorável à vida desta família, ó Deus. Pedimos em nome de Jesus que os recursos que eles precisam, ó Deus, saúde e principalmente, ó Deus, sabedoria na condução do ministério,
que o Teu Espírito Santo possa conduzi-los em todo o tempo. Assim como oramos também para que o Teu Espírito Santo possa direcionar nesta manhã, ó Deus, professores e alunos nesse tempo de escola dominical, e que a Sua palavra ela possa ser ministrada de forma clara e que possa encontrar morada no coração de cada criança, que as crianças saiam hoje impactadas em conhecer mais do Teu caráter. Deus, oramos por cada um, por cada sala hoje, pedindo em nome de Jesus, que nestas salas a Tua glória seja revelada. Ó Deus, o Teu nome seja glorificado. E oramos também por nós que ficamos. Pai, para que, diante da exposição da Tua palavra, que possamos dar uma resposta àquilo que o Senhor ministra aos nossos corações, que possamos, ó Deus, ser praticantes daquilo que o Senhor, ó Deus, nos ensinar nesta manhã e requerer de nós. Usa a vida do Tiago, ó Deus, de forma poderosa e graciosa nesta manhã, para ministrar a Tua palavra a cada um de nós, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, a escola dominical pode se dirigir às suas salas. É você que vai levar os seus filhos, volta rapidinho. Tiago, querido, Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Bom dia, gente. Quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos aqui. Fico muito feliz a gente poder estar juntos nessa manhã gelada, podendo louvar a Deus. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 4, junto comigo, por favor. A gente vai estudar hoje Hebreus 4, versículos 14 até 16. Mas antes eu queria convidar você a, mais uma vez, orar comigo. Pedir a bênção de Deus sobre esse momento mais uma vez. Senhor Jesus, a gente, ao abrir a Sua palavra, a gente faz isso como uma resposta de fé do nosso coração, Senhor. A promessa de que o Senhor está presente conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Isso significa que o Senhor se faz disponível para a gente, para ouvir o nosso clamor, para ouvir as nossas dores, para nos socorrer, mas também o Senhor se faz presente para falar, para ensinar, para instruir, para nos fortalecer, para que a gente possa viver a vida que o Senhor quer que a gente viva. Ajuda a gente, por favor, Senhor, nesse momento, a ter os nossos corações abertos. E desafiados pela Sua palavra, poder se parecer um pouco mais com a imagem que o Senhor quer formar em nós. Nós pedimos o Seu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Rogério, se quiser colocar o PowerPoint, por favor. Essa imagem aqui, talvez vocês vão conhecer esse moço simpático aí. Ele é Blaise Pascal. Assim, nossa, quem que é esse cara? Talvez você se lembre de alguma coisa dele na época do ensino médio, ali quando você estava estudando física, matemática, daí tem teorema com o nome dele, tem medida de pressão com o nome dele, Pascal, 10 a quinta Pascal, igual a 1 ATM, daí você nesse momento já está se remoendo inteiro aí dentro, falando assim, isso de novo não. Mas ele não só era um matemático, um físico, mas ele era um pensador, um filósofo. Por muito tempo, ele se dedicou à apologética cristã, então ele defendia a fé por meio da lógica e tudo mais. E existe uma forma de pensar a fé que ficou conhecida como a aposta de Pascal. E eu, particularmente, não gosto muito da proposição dele nessa aposta, mas eu quero explicar ela porque, recentemente, eu, passando ali pelo Instagram, vi um post que justamente apresentava essa aposta. E o que é a aposta de Pascal? Ele fala assim,
logicamente, faz muito mais sentido a gente ser cristão. Daí fala assim, por quê? Porque se aquilo que eu acredito não for verdade, o meu futuro e o futuro daquela pessoa que não segue Jesus é o mesmo. Mas, se no final das contas for verdade, valeu a pena eu ter seguido o caminho do cristianismo. Esse post, ele começava com essa ideia, ele nem apresentava ela, de fato, como a aposta de Pascal, mas estava ali toda essa ideia. E ele encerrava esse post com uma citação de um cara, que eu não vou citar qual pastor que era, porque acho que ele foi uma bênção na vida de muita gente aí, mas ele terminava esse post dizendo assim, ainda que não exista céu, a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torne loucura, foi um prazer ser cristão. Qual que eu acho que é o problema de toda essa ideia? Eu não acho que a lógica é o grande problema disso, mas é porque ela parte do pressuposto de que é possível ter satisfação, alegria na vida cristã sem a presença de Cristo. Olha só, eu estou fazendo por várias inferências lógicas, chegando à conclusão de que vale a pena ser crente, ainda que Jesus não exista. Quando, na verdade, o que a Bíblia fala para a gente é que o prazer de vivermos a vida com Cristo é podermos experimentar do relacionamento pessoal com Ele todos os dias. E quando eu penso desse jeito, o que eu estou falando é possível o cristianismo ser bom sem que haja Cristo. E daí eu tendo a pensar que quando Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e por isso, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Acho que a ideia de Paulo é justamente o oposto disso. Fala assim, se não existe um Cristo com quem eu possa viver hoje, o cristianismo não tem mais nada a oferecer, porque aquilo que a gente tem de mais precioso é a presença de Jesus. E eu comecei a pensar nisso quando eu vi o post e falei assim, será que eu estou sendo muito chato? Porque isso acontece com uma certa frequência, de eu ser muito chato. E resolvi ir à seção de comentários. E me parece que as pessoas que leram esse post, elas pensavam exatamente desse jeito que eu acho problemático para a gente pensar a nossa fé. Olha esse primeiro comentário. Foi um prazer apostar nessa fé. Não ensina a matar, não rouba, não furta, não inveja. Eu morreria tranquilo. Tem gente que joga na Mega Sena achando que vai ganhar. Jesus Cristo é minha aposta. Daí é de baixo, eu posso estar errado, pode ser uma ilusão, pode ser que não haja paraíso nem tormento eterno, pode ser que a Bíblia seja apenas mais uma das dezenas de livros que já e dos que ainda lerei. Talvez só exista o nada e tudo comece e termina aqui, ainda assim, mesmo que seja assim, no final será um prazer ter vivido o cristianismo. No entanto, se tudo que eu creio defender for real, sinto por aqueles que vivem como se não existisse. Olha como as pessoas que estavam lendo isso estavam reagindo exatamente da mesma forma. Jesus é especial porque ele defende o que eu gosto. Os valores de não roubar, não matar, não furtar, não invejar, eles são bons em si, e não eles são bons porque Jesus fala para eu viver assim. São pessoas que estão olhando para o cristianismo falando assim, existe algo de bom, de prazeroso, de significativo no cristianismo, ainda que não exista Cristo. E eu não creio que essa seja a resposta que a Bíblia dá para a gente. Porque o chamado bíblico para pessoas que nascem de novo em Jesus é para que essas pessoas experimentem do acesso a Jesus Cristo, experimentem do relacionamento com Jesus, da presença de Deus, como uma coisa real todos os dias. E não só como tradições a serem seguidas, uma moral e uma ética muito bem estabelecida para a gente poder viver daquele jeito, faça isso, não faça aquilo, mas o acesso à pessoa de Deus, para ser experimentado todos os dias. E eu penso que, talvez, muita da nossa dificuldade em sermos constantes, perseverantes, estarmos continuamente animados, empolgados na nossa vida com Deus, pode ser a gente estar vindo de uma visão com Deus desse jeito. De que Deus tem coisas a me oferecer, seja por meio da ética, por meio da moral, por meio das bênçãos, a salvação eterna, e sem pensar e entender que a própria presença do Cristo, a própria presença do Senhor, são os maiores presentes que Ele oferece para a gente, por meio do sacrifício de Jesus. Como perseveramos, como podemos ser constantes na nossa vida com Deus?
quando a gente olhar para a nossa vida com Deus a partir da ideia de um relacionamento. Esse é exatamente o problema com o qual o autor de Hebreus está lidando ao longo da carta que ele escreve. Tinham vários cristãos recém-convertidos do judaísmo, e eles estão vivendo uma vida com Jesus ali, estão vivendo a nova vida que Jesus ofereceu para eles, e com o tempo, então, eles começam a ser perseguidos, começam alguns deles a ser mortos, e aquela comunidade de cristãos agora começa a falar assim, cara, não sei se está valendo a pena eu viver essa nova fé. Vamos voltar para o judaísmo, porque lá era tudo mais tranquilo, lá era tudo mais de boa, não sei se está dando certo isso. E a carta que o autor de Hebreus vai escrever para os leitores dele é justamente para motivar eles a serem perseverantes, serem constantes, mesmo nesses momentos difíceis que eles estavam vivendo, falar assim, continuem com Jesus, que esse é o melhor caminho para vocês. E o que ele vai fazer ao longo da carta dele é apresentar Jesus como esse Salvador que está acessível e disponível para a gente. Quero ler com vocês os versículos 14 até 16 da carta aos Hebreus. E o texto começa assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça e com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O autor de Hebreus está olhando para essa turma que está vacilante, inconstante, temerosa, que está sofrendo. Então, assim, existe um caminho para que vocês possam viver a vida de vocês ao lado de Deus, como essas rochas que perduram e persistem em meio à tempestade. E o que ele vai falar é: olhem para Jesus. Esse é a grande temática do livro de Hebreus, é olhem para Jesus. Encontrem Jesus Cristo. Vejam como ele é maior do que todas as outras opções que a gente tem, do que todas as outras pessoas, do que todo o sistema religioso dos judeus. Tudo aquilo que ele está oferecendo é: olhem para Jesus Cristo, ali está o caminho para a perseverança, ali está a resposta para a gente poder continuar firmes em todo tipo de provação e tentação. E a primeira coisa que ele vai apontar nesse trecho, e eu entendo que talvez esse seja um dos grandes centros da argumentação do autor de Hebreus até o capítulo 11, é falar sobre Jesus como alguém que é disponível e acessível a cada um de nós. Quero que você leia comigo o versículo 15, porque eu entendo que esse talvez seja o centro de toda essa argumentação dele. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele está olhando para a figura do sacerdote e falando assim, é ali que a gente encontra o grande motivo para a gente continuar seguindo a Jesus. Ele fala assim, mas será? Talvez, não sei se o pessoal lembra ainda o que é sumo sacerdote ou não. E ele explica isso no começo do capítulo 5. Olha lá comigo. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então ele está falando de qual que é o trabalho do sumo sacerdote. Falando onde que Jesus se destaca nisso. Porque o sacerdote, ele era responsável por ser essa pessoa que fazia a intermediação entre o povo de Israel com o Senhor por meio da oferta de sacrifícios e ofertas pelo pecado. Então ele está falando sobre o trabalho do sacerdote, falando assim, Jesus excede em qualidade, em quantidade, em natureza, tudo aquilo que os sacerdotes ofereciam no Antigo Testamento. O sangue de Jesus é mais precioso, Jesus consegue fazer toda essa intermediação de fato na presença de Deus. Jesus é o próprio Filho de Deus. Os sacerdotes eles tinham que oferecer primeiro um sacrifício pelo pecado deles, mas Jesus foi puro e sem mácula, então ele não precisou oferecer um sacrifício por ele mesmo. São todos os pontos que ele vai falando assim, olha como Jesus é maior, olha como Jesus é incrível, como Jesus é impressionante. Mas ele não vai falar só
sobre o trabalho que Jesus fazia, mas sobre o coração de Jesus e do sacerdote ao fazer esse trabalho. Versículo 2 do capítulo 5, olha lá comigo. Ele, o sacerdote, ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Ele fala sobre o coração do sacerdote. O sacerdote tinha um trabalho de interceder pelos pecados do povo, mas existia uma forma que o coração dele precisava estar disponível para o povo, em termos dessa intercessão, que é um coração que se compadece. E o que ele vai falar no capítulo 4, versículo 15, é que Jesus é capaz de se compadecer de cada um de nós, nas nossas fraquezas e nas nossas tentações, muito mais do que qualquer outro sacerdote humano. Isso pode parecer um pouco estranho para a gente, porque às vezes a gente parte do pressuposto de que a gente ter algum tipo de fraqueza em comum automaticamente nos faz mais empáticos e mais sensíveis à dor do outro. Eu passei pela mesma circunstância de dor e de sofrimento que outra pessoa, e automaticamente isso vai me fazer mais empático, mais sensível à dor daquela pessoa. E isso não necessariamente é verdade. Eu quero dar um exemplo. No primeiro semestre desse ano, eu tive uma crise renal. Logo antes de começar o culto da noite aqui, comecei a ter dor, fui correndo para o hospital, e teve uma bagunça na minha papelada lá, porque eu passei direto pela triagem, e daí minha folha ficou na recepção, ao invés de vir para dentro, lá onde eu poderia receber a medicação. Eu fiquei muito tempo esperando receber a medicação. E assim, eu cheguei, acho que mais ou menos uns 15 minutos depois que eu cheguei, chegou um outro rapaz, que estava tendo crise renal também, e daí eu olhei, a minha pulseirinha era amarela, e a pulseirinha dele era vermelha. Eu falei, mas que raios, quem que é aquela mulher da triagem para dizer que a minha crise renal é amarela e a daquele cara é vermelha? E daí ele logo foi medicado, muito rápido, e eu acho que eu demorei ainda 1h30 para ser medicado, depois daquele moço ter chegado. E eu, honestamente, não estava nem um pouco preocupado com a dor que aquele cara estava sentindo, apesar da nossa dor ser igual. Estava tendo o mesmo tipo de problema, eu não estava me compadecendo dele. Se o médico falasse assim, cara, só tem essa bolsa de remédio, vou tirar dele para colocar em você, eu falava, beleza, pode fazer isso, por favor, faça isso. A gente passar por dores e por sofrimento não necessariamente faz a gente empático e sensível às dores de outras pessoas. Quantas vezes você já não viu aquelas competições de dor e sofrimento? Nossa, cara, passei por isso. Mas você não sabe eu. O que eu passei é muito pior. Muito mais terrível. O meu filho é muito pior. Meu pai. Nessas competições, às vezes, a gente olha muito autocentrado no nosso sofrimento. E por isso o texto vai olhar para Jesus e falar assim, Jesus, apesar de ter sofrido igual a gente, por ser Ele perfeito, Ele consegue se compadecer de cada um de nós de uma forma perfeita. E eu acredito que isso é o centro de toda essa argumentação do autor de Hebreus. Porque ele está desenvolvendo muito, praticamente desde o capítulo 1 até o final do versículo 13 do capítulo 4, falando sobre a revelação de Deus, como a revelação de Deus por meio de Jesus é maior do que a revelação de Deus por meio de anjos, por meio de Moisés, e que a palavra de Deus era onde as pessoas deveriam se sustentar, se apegar e rejeitar. Jesus significava rejeitar a palavra de Deus. E daí ele chega aqui no capítulo 4 e fala assim, então, portanto, já que a gente tem um sumo sacerdote que traz uma revelação maior do que as revelações passadas, daí ele vai desenvolvendo, e ele fala assim, pois não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Tudo que veio antes disso está apontando para a ideia de Jesus como um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas dores, compadecer do nosso pecado, por ter sido Ele perfeito. E daí, logo no versículo seguinte, ele começa, assim, aproximemo-nos do trono da graça. E o que ele está fazendo agora é tudo que ele desenvolve depois disso. É ele olhando para a ideia de Jesus como esse intercessor que se compadece de nós. O que ele está falando, ele tem talvez 2 desafios muito práticos que ele vai trazer para a gente, mas que estão todos pautados na ideia de que Jesus se faz disponível para a gente. Porque Jesus se faz disponível, apeguemo-nos às verdades sobre Jesus. E porque Jesus se faz disponível para a gente, aproximemo-nos do trono da graça.
Isso tudo começa com a ideia de que Jesus hoje está disponível para cada um de nós. E isso tem que ser a verdade que vai sustentar os nossos corações em meio a momentos difíceis, momentos em que a gente está fraquejando, que a gente está vacilando, que a gente está sendo inconstante. É a memória de que a cada momento Jesus está disponível para a gente. E se você olhar o que ele vai falar no versículo 15, é que ele se compadece das nossas fraquezas, porque como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Ele não está só falando sobre o sofrimento como as dores que a vida impõe sobre nós, mas inclusive sobre os momentos em que a gente caminha para longe do Senhor, que a gente escolhe desobedecer a Jesus, que a gente fala assim, eu não quero saber de Deus. Nesses momentos, Jesus se compadece da nossa fraqueza e do nosso pecado. Justamente aquilo que todo sumo sacerdote deveria ter com relação ao povo, de se compadecer pelos pecados, é o que Jesus faz de forma perfeita. E se você é pai, você foi pai, você sabe muito bem como é difícil da gente se compadecer dos pecados dos nossos filhos. Mas esse é o coração de Jesus, que se compadece dos nossos pecados, que no momento de instrução, de correção, de acertar o caminho, ele não faz isso como alguém irado que está querendo punir simplesmente, mas alguém que ainda que nos disciplina para a nossa instrução, para o nosso crescimento. Esse é o coração de Jesus por nós. Talvez o grande tema que o autor de Hebreus está querendo trazer aqui para a gente é que Jesus está disponível e acessível para a gente hoje, na mesma medida em que ele teve quando ele andou em carne e osso, aqui na terra. E isso é muito especial. E é a partir disso que ele faz, então, 2 desafios para a gente. A partir da certeza da disponibilidade de Jesus, apegue-se às convicções bíblicas e aproxime-se de Jesus. Apegue-se à verdade, versículo 14. Porque temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Agora, diante de toda essa perseguição, dessa inconstância, dessa vontade de voltar atrás, o que o autor de Hebreus vai falar aqui é falar assim: apeguem-se àquilo que vocês sabem sobre Jesus. Apeguem-se àquilo que vocês sabem sobre Deus e a revelação dele. Agora é o momento de você se apegar àquilo que você sabe sobre Jesus. E a grande questão que talvez ele está querendo trabalhar aqui é que, no geral, quando a gente fala de momentos de provação, momentos de tentação, momentos de dor e sofrimento, ou as nossas convicções sobre Jesus vão moldar a forma com que a gente vê as circunstâncias, ou as circunstâncias vão mudar a forma com que a gente vê a Deus e que a gente vê a Jesus. Se eu não estou firme nas verdades bíblicas sobre quem é Deus, sobre quem é Cristo, a hora que as circunstâncias vierem, eu vou questionar quem Deus é. Eu vou, talvez, mudar a minha visão de Deus para se encaixar dentro daquela minha visão, daquele sofrimento que eu estou tendo. Eu vou, talvez, tentar fazer ajustes na minha fé e falar, beleza, a verdade bíblica não é tudo isso, Deus não é tão bom assim, Deus não é tão soberano assim, porque agora eu preciso adaptar essa nova circunstância que eu estou vivendo, as minhas convicções a essa nova circunstância que eu estou vivendo. Mas, por outro lado, se eu estou seguro em saber quem Jesus é, quem Deus é, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é soberano, que Ele é todo-poderoso, ainda que eu viva coisas que eu não consigo entender, são essas verdades que vão me manter firme no caminho, para que eu não vire para um lado ou para o outro. É por isso que a resposta do autor de Hebreus para os hebreus é uma resposta de conheçam a Jesus, olhem para Jesus, gravem as verdades sobre Jesus no coração deles. Ele é aquele que estava no princípio, junto com o Pai, criando todas as coisas. Ele é aquele que hoje sustenta todas as coisas na palma da mão dele. Ele é aquele
que ao mesmo tempo se fez carne, se fez osso, se fez acessível e disponível para a gente. Ele é aquele que ainda hoje intercede diante de Deus por nós e se faz presente para cada um de nós. Ele é aquele que nos deu nova vida. E essas verdades precisam ser, então, o que nos guia, o que nos baliza a cada momento da nossa vida. Eu sei quem Jesus é, eu sei quem Jesus foi, eu sei quem Jesus vai ser. Eu sei o que Jesus fez, eu sei o que Jesus faz hoje, eu sei o que Jesus vai fazer no futuro. E essas coisas me mantêm firmes no caminho de Deus. Ele está falando sobre a fidelidade da nossa visão, sobre quem é Jesus. Ou a nossa convicção sobre Jesus vai moldar a forma com que a gente vê as circunstâncias, ou as circunstâncias vão moldar a forma com que a gente vê Jesus. Existe um teólogo judeu que passou por um momento muito difícil com a família dele. Ele era um teólogo judeu ortodoxo. Ele perdeu um filho por uma doença raríssima, e isso mexeu com ele muito. Ele tinha toda a visão clássica sobre a teologia, clássica ortodoxa sobre a teologia judaica. E depois que ele passa por esse momento de dor, por essa perda do filho dele, ele então começa a repensar a vida dele com Deus e ele passa a escrever então um livro que se chama Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. E nesse livro ele começa a expor então uma visão completamente nova sobre Deus, de que Deus é bom, mas talvez Deus não saiba todas as coisas, que Deus é bom, mas talvez Deus escolhe não mexer e não intervir direito na vida das pessoas, não quer saber muito da gente. E por que isso está acontecendo? Porque a visão dele sobre quem é Deus foi moldada pela catástrofe que ele viveu com a família dele. A gente precisa estar consciente sobre quem é Jesus, para que Jesus nos segure nos momentos difíceis. Talvez você consiga lembrar de várias histórias de pessoas próximas ou mais distantes de você que passaram por momentos de dor e sofrimento de uma forma impressionante. Você fala assim, nossa, que fé desse homem, que fé dessa mulher, que passou por tudo isso dessa forma. E o que estava por trás disso era a visão grande e convicta de quem é Jesus e de quem é Deus. A gente precisa gravar no mais fundo do nosso coração as verdades sobre quem é Jesus. E não só gravar essas mensagens, decorar essas mensagens, mas revisitar essas verdades dia após dia. A gente fala muito sobre disciplinas espirituais. E geralmente a gente vai falar sobre disciplinas espirituais como a oração, a leitura da palavra, o jejum. Tem um autor que ele é falecido já, mas ele propõe que uma das disciplinas espirituais seja pregue o evangelho a você mesmo todos os dias. E talvez sejam essas coisas que a gente precisa fazer assim que a gente acorda. No primeiro momento que a gente acorda, que eu vou orar, falar assim, Deus, a sua palavra diz para mim que eu sou pecador e carente da sua graça e eu tenho dificuldade de enxergar isso em mim todos os dias. Me ajuda a ver isso hoje. A sua palavra me diz que o Senhor está presente aqui comigo todos os dias, mas dentro das circunstâncias que eu estou vivendo, dentro da correria do dia a dia, dentro das lutas que eu estou vivendo, é difícil para mim de lembrar disso. E são nesses momentos que a gente dá respostas de fé e fala, Jesus, me ajuda a me lembrar disso ao longo desse dia, me ajuda a perceber a sua presença aqui comigo ao longo do meu dia de trabalho, ao longo do meu dia de cuidado com as crianças, ao longo dos relacionamentos que eu tenho que viver, experimentar, me ajuda a lembrar que o Senhor está presente comigo agora nesse momento. Porque, querendo ou não, vão ter dias que a gente ora e parece que a nossa oração não passa do teto. E daí, nesse momento, a convicção de que Jesus prometeu que estaria presente conosco todos os dias é o que vai segurar a gente e falar assim, eu continuo orando, não é porque eu sinto que a minha oração está indo além do teto ou não, mas é porque eu sei que Jesus prometeu que Ele estaria presente comigo e eu me apego a essa promessa. E isso é uma resposta de fé. Vai ter dias que você vai estar fazendo a sua leitura bíblica, fala assim, cara, eu estou passando por um monte de dificuldade, está difícil em casa, está difícil no trabalho, e eu estou lendo Levíticos. Assim, cara, eu não entendo nada de Levíticos, o que eu faço agora? Você se lembra da promessa de que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, e fala assim, Deus, eu vou abrir a palavra, é difícil para mim,
mas eu abro aqui com a convicção de que o Senhor fala por meio da Tua palavra e que isso aqui, por mais difícil que seja, é útil para transformar a minha vida e para moldar a minha vida conforme o Senhor quer. Senhor, é difícil para mim não acreditar que eu posso falar com graça com os meus filhos e que não é o grito que vai fazer eles fazerem o que eu quero que eles façam, mas que é a Tua graça que transforma e toca o coração deles. Senhor, me ajuda a acreditar que a Tua graça transforma o coração do meu filho. São os momentos que parece que as coisas não fazem sentido, que a gente se apega às verdades sobre Jesus, e essas verdades guiam e fortalecem a gente no nosso viver. Essa é exatamente a resposta que o autor de Hebreus vai dar no final do livro de Hebreus, quando ele no capítulo 11 vai falar para que a gente viva pela fé. O que ele está falando que é a vida pela fé? É eu pegar aquelas coisas que são as verdades bíblicas, e mesmo quando parece que elas não fazem muito sentido, me lembrar. Existem verdades sobre Deus, existem verdades sobre a vida que valem a pena ser perseguidas, que valem a pena ser contempladas, porque Deus disse que aquilo é verdade. Talvez tenha um grande desafio aqui para a gente, por parte do autor de Hebreus, é a gente entender cada vez mais qual foi a obra passada de Jesus, o que Ele fez na cruz do Calvário, o que significou a vida perfeita de Jesus, a ressurreição ao terceiro dia, o que o Jesus faz hoje na presença de Deus como nosso intercessor, o que é aquilo que Jesus promete que Ele vai fazer no futuro. E entendendo isso, falar essas coisas para mim todos os dias. E daí no dia difícil, no dia que os meus sentimentos vão para outro lugar, eu posso me lembrar, posso falar para mim mesmo. Jesus é bom, Jesus foi bom, Jesus vai continuar sendo bom. Jesus foi presente, Jesus está presente, Jesus vai estar presente até o fim dos tempos. A gente precisa se apegar a essas verdades. E é nesse contexto das verdades sobre Jesus, como aquele que perdoa os nossos pecados, como aquele que está presente para a gente, que o autor de Hebreus desafia a gente a se aproximar de Jesus. Versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. O autor de Hebreus agora fala assim, então já que Jesus está disponível, já que Jesus está acessível para a gente, aproxime-se de Jesus. E a figura que ele vai usar aqui, ela é muito bonita, porque ele vai falar que é para a gente se aproximar do trono da graça. Talvez a gente que não vive num contexto de monarquia, é um pouco difícil para a gente entender isso, mas ninguém nunca se aproxima de um trono de forma muito descuidada. E daí é só você lembrar da história de Esther, é a hora que ela vai entrar na presença do rei, todos os riscos que aquilo envolvia, que você vai lembrar que você se aproximar de um trono é sempre uma coisa perigosa. Mas aqui ele tem um detalhe a mais, porque essa referência ao trono da graça, muito provavelmente, é uma referência ao Santo dos Santos, ao lugar onde existia o propiciatório. Então, não sei se você lembra da descrição no Antigo Testamento sobre o tabernáculo, sobre o templo, mas existia um lugar separado que podia ser adentrado só pelo sumo sacerdote, em circunstâncias super específicas, que era o lugar onde era representado que a presença de Deus estava ali. E ali você tinha a Arca da Aliança, e em cima da Arca da Aliança você tinha o que eles chamam de propiciatório, que era onde era feito o sacrifício pelo pecado do povo. E textos mais da época de Jesus vão traduzir, ou vão chamar esse propiciatório de o trono da misericórdia. E isso vai sendo usado até períodos mais recentes, mais próximos da Reforma. Tem textos de Lutero que vão chamar o propiciatório de o trono de misericórdia. Quando ele fala do trono da graça, é muito provável que ele esteja falando sobre essa ideia de entrar na presença de Deus. Eu não sei se você lembra daquelas, não está escrito na Bíblia, né, mas assim, aquelas histórias de que o sumo sacerdote ia entrar dentro do Santo dos Santos com um sininho no pé, com uma corda amarrada, porque daí se ele tivesse em pecado,
ele ia morrer, Deus ia matar o sumo sacerdote, e ninguém ia querer entrar lá para puxar o cara e morrer também, então daí puxava pela corda, o sininho parou de fazer barulho, puxa o cara. Entrar no Santo dos Santos era um momento muito tenso. Era um momento que, geralmente, se fosse feito de forma descuidada, ia representar juízo, condenação, punição, a expressão da ira de Deus. E agora o que o autor de Hebreus está falando é que esse mesmo lugar, que era um símbolo de ira, de condenação, da santidade de Deus, agora é o lugar onde a gente se aproxima para receber misericórdia e graça. O mesmo lugar, que era o lugar que oferecer condenação, ira, punição pelo pecado, é o lugar onde a gente hoje encontra socorro no momento de necessidade, onde a gente encontra graça e misericórdia no momento de fraqueza, de pecado, de inconstância. Lembra que ele está falando aqui, ó. Aproximemo-nos do trono da graça para recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual que é o contexto que ele está falando aqui? Versículo 15. Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Está incluso aqui a nossa vida quando a gente desobedece a Deus, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente escolhe viver longe das verdades de Deus, desobedecer a Deus. Ele fala assim, é nesse momento que a gente tem que procurar o trono da graça, que a gente tem que procurar a presença de Deus, correr para Deus para que a gente possa encontrar restauração, para que a gente possa encontrar graça, para que a gente possa encontrar misericórdia. O lugar que era símbolo, a presença de Deus que era o símbolo de todo juízo, de toda punição divina em Cristo Jesus, é o lugar onde existe auxílio, onde existe restauração, onde existe renovação, onde existe a proposta de uma nova vida a ser experimentada à medida que a gente se aproxima da presença de Deus. Só que a verdade é que isso é muito contraintuitivo para os nossos impulsos de pecado. Geralmente o que vai acontecer é que, à medida que a gente se afasta de Jesus, que a gente se torna inconstante, que a gente vive aquilo que Jesus não queria que a gente vivesse, o que a gente faz é que ao invés de a gente ir para o lugar onde a gente encontra socorro, a gente se afasta da presença de Deus. A gente caminha para longe do Senhor. Como se a gente dissesse assim, eu preciso primeiro consertar a minha vida, acertar a minha vida, e depois me aproximar da presença de Deus. O que o autor de Hebreus está falando é que no momento de necessidade, no momento de fraqueza, a gente tem que ir justamente na direção da presença de Deus. Porque é lá que a gente vai encontrar restauração, que a gente vai encontrar misericórdia, que a gente vai encontrar graça. Por isso a gente falar sobre qualquer aspecto da nossa vida cristã exterior, e aqui eu estou falando sobre a nossa vida de obediência, sobre a nossa ética, sobre a nossa moral, sobre os nossos relacionamentos familiares, sobre a nossa vida comunitária como igreja, precisa começar dentro do nosso quarto, se aproximando da palavra de Deus, se aproximando do Senhor em oração. Porque tudo isso começa com a gente se aproximar da presença de Deus, para que Ele possa ir restaurando, consertando, aos poucos, a nossa vida. Se você tem, talvez, vivido, experimentado momentos difíceis, que às vezes é a sua própria tentação e a sua luta contra o pecado, o caminho para você não está em fugir de Jesus, mas está em ir para perto dEle. Ele já sabe tudo aquilo que a gente faz e que desagrada a Ele. A gente não tem como esconder nada dEle. E ainda assim, o que Ele faz é se fazer disponível e acessível para cada um de nós, para que a gente possa experimentar novos recomeços, para que a gente possa experimentar a restauração da nossa vida, dos nossos relacionamentos. O que a gente tem que fazer é se aproximar de Jesus. Se você tem vivido dias difíceis, inconstantes, se você tem vivido, talvez, uma falta de perseverança na sua vida com Jesus, o chamado de Jesus por meio desse texto para a gente é: dê um passo de fé. Ore quando você não sente vontade de orar. Leia a palavra de Deus quando você não sente vontade de ler a palavra de Deus. Com a convicção de que Jesus está ali do outro lado, ouvindo você e falando com você por meio da palavra. E como eu sei que
o culto da manhã é cheio de pais e mães? Acho que um dos grandes desafios que a gente tem a partir desse texto é ensinar os nossos filhos a encontrarem as respostas para a vida deles em Jesus. O intermediário perfeito entre nós e Deus é Jesus. E Ele atribui a nós, pais e mães, a responsabilidade de ensinar, de instruir, de apontar o caminho, de dar conselhos de sabedoria. Mas a verdade é que o melhor conselheiro que os nossos filhos podem ter é o próprio Jesus, é o Espírito de Deus falando com eles no coração. Então, se os nossos filhos tomaram uma decisão por Jesus, a gente tem que incentivá-los a caminharem e se aproximarem de Jesus, a procurarem encontrarem as respostas em Jesus. Nós não somos os intermediários da relação dos nossos filhos com Deus. É o Jesus que hoje intercede ao lado de Deus Pai. Nós damos palavras de sabedoria, nós repreendemos, nós corrigimos como responsabilidades que Deus dá para nós, mas sempre apontando para Jesus. Eu fui muito desafiado nisso por um pastor que falou exatamente isso. Falou assim, tenho filhas, adolescentes, são mulheres de Deus, aceitaram Jesus, e o meu desafio é não me enxergar como aquele que intercede por elas diante de Deus Pai, mas por aquele que fala assim, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo? Você já orou para ver o que Jesus quer de você? Procura na palavra de Deus o que Deus fala sobre esse assunto. E depois a gente conversa junto aqui. A gente tem a possibilidade, a oportunidade, não só da gente se aproximar de Jesus, mas a gente apontar para outras pessoas um caminho que não é só um caminho de comportamentos, de moral, de ética, mas falar assim, aqui existe uma pessoa. Se aproxime dessa pessoa. Se aproxime de Jesus. O grande incentivo do autor de Hebreus aqui para cada um de nós é que a gente se aproxime de Jesus pela convicção de que Ele está disponível para a gente e que Ele se alegra em estar disponível para a gente. Se até aqui você tem vivido uma vida que você fala assim, uma vida inconstante, altos e baixos, parece que é difícil permanecer, o chamado de Jesus é se aproxime. Se aproxime a cada dia. Chega na presença de Deus. Se derrama na presença de Deus. Busca o Senhor na palavra dEle, com a convicção de que existe um Jesus com quem a gente deve se relacionar lá. A gente olha para o exemplo de Hebreus aqui, tem algo muito especial, porque às vezes a gente olha para a inconstância da nossa vida, ou então talvez outras pessoas que estão pertinho da gente, a gente fala assim, como eu queria que esse cara estivesse mais perto de Jesus, que esse meu amigo, essa minha amiga, meu filho, meu pai, minha mãe, assim, parece que esse relacionamento está tão inconstante, daí a gente começa a pensar em artifícios, assim, já sei, vou sugerir para ele, vamos na igreja e depois a gente come junto, olha só que legal. Não, vamos na igreja e depois a gente não sei o quê. E artifícios, e o que o autor de Hebreus está fazendo aqui? Quando ele olha um povo que está inconstante, o que ele faz é, olhem para Jesus. E ele fala para eles sobre Jesus. Ele fala sobre como Jesus é incrível, sobre como Jesus é maravilhoso, sobre como Jesus é muito maior do que qualquer coisa que eles poderiam procurar. Talvez o que a gente pode fazer de melhor pelas pessoas que estão ao nosso redor, talvez o que a gente pode fazer de melhor para nós mesmos, é falar sobre a grandeza de Jesus. Sobre como Jesus é incomparável com qualquer outra coisa, qualquer outra oferta que a gente tenha no mundo, nos nossos corações ou por outras pessoas. A gente vai encerrar agora, e antes de eu orar encerrando esse tempo, eu queria te dar a oportunidade de, nesse momento, fazer essa oração sincera para Jesus. Ele sabe o que se passa no seu coração, Ele sabe os momentos que você ora e você está só falando qualquer coisa para cumprir um rito. Ele sabe quando você está em crise, quando você está com dor. E a melhor coisa que você tem para fazer é falar sobre isso para Jesus. Jesus, estou chegando aqui na sua presença, mas eu não tenho tido vontade, então crie em mim esse coração sedento e desejoso pela sua presença. Jesus, eu leio a Bíblia e parece que eu não entendo nada, parece que as letras se embolam, eu não consigo entender nada do que está falando. Me ajuda a ter clareza no que a Tua palavra fala e transformar a minha vida. Eu
Quero dar para você agora essa oportunidade de fazer essa oração agora. E daí eu vou orar encerrando. E a gente pode ir para o momento da ceia. Senhor Jesus, nem sempre a gente tem o desejo de estar na sua presença. Nem sempre a gente está interessado naquilo que o Senhor tem para dizer para a gente. Nem sempre a gente acha que os seus caminhos são os melhores caminhos para a gente trilhar. E a gente pede perdão por isso. Mas é na certeza de que o Senhor se faz presente para cada um de nós, que a gente chega diante de Ti com o desejo de dar um passo de fé, Senhor. De falar, Jesus, ainda que eu não sinta vontade de falar contigo, ainda que eu não sinta vontade de ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para mim, eu me exponho à sua presença, pedindo renova o meu coração. A gente quer se aproximar de Ti, Senhor. Grava no nosso coração aquelas verdades mais profundas e maravilhosas sobre quem o Senhor é. Sobre quem o Senhor é pra gente, sobre quem o Senhor é no Senhor mesmo, grande, maravilhoso, poderoso, aquele que detém autoridade sobre todas as coisas, mas também é acessível, que se fez carne e osso e que hoje está disponível pra gente. Senhor, eu peço que, por favor, nos momentos que a gente luta, que a gente fraqueja, as verdades bíblicas sobre o Senhor saltem ao nosso coração, moldando a forma com que a gente vê as circunstâncias difíceis. E que nos momentos que o nosso coração tentar levar a gente para longe do Senhor, porque a gente tem se afastado, porque a gente tem pecado, que o Senhor salte os nossos olhos para a verdade, que é justamente nesse momento que a gente tem que se aproximar de Ti, para encontrar graça, misericórdia e socorro. Ajuda a gente a se alegrar com aquilo que o Senhor se alegra, ajuda a gente a amar aquilo que o Senhor ama, ajuda a gente a ter prazer naquilo que o Senhor diz que é bom, ter alegria em ouvir a Tua voz, ter alegria em estar junto com o Teu povo, ter alegria em se derramar na Sua presença. Faz de nós um povo vibrante pelo Senhor. A gente pede isso no Seu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e pensando exatamente naquilo que temos ouvido nesta manhã, umas coisas me vêm à mente. Eu falei quinta-feira à tarde, final da tarde, com o pastor Vitor. Ele está naquela recuperação e ele me disse, nossa, de manhã eu tive muita dor, costelas quebradas, né? Agora à tarde está um pouco melhor, mas minha esposa está com mais dores do que eu ainda. E depois me vem à mente aquilo assim, a gente quase nunca lembra que as suas costelas estão inteiras, não é verdade? A gente normaliza e esquece o favor de Deus. Nós nos chegamos a uma mesa de refeição e é muito natural que tenha comida sobre ela. Nós vamos a um armário, como numa manhã fria como hoje, pegamos um casaco e sabemos que ele está lá. E a gente vai acostumando
com algumas coisas que fazem parte do normal. E se transformam em normal para nós. Na noite do Borscht, nós tivemos o testemunho de um homem ex-muçulmano. E ele lembrou uma coisa que o islamismo não consegue apresentar aos seus fiéis. O próprio profeta Maomé foi perguntado a ele se ele sabia onde iria ao final da sua vida. E ele disse, não sei. Ele não tinha a menor convicção da sua perspectiva de destino, de eternidade. Ele não tinha convicção. O islamismo não oferece, no seu livro-texto, o Alcorão, não oferece a expectativa que você possa ter acesso a Deus e falar com Ele. É estranho isso. E nós, facilmente, nessa convivência com o Senhor, esquecemos que Jesus se transformou em acessível, disponível, e ao romper o véu e dar a entrada no Santo dos Santos, significava com isso, vocês possam chegar na presença de Deus. A celebração da ceia do Senhor, e quando diz assim, façam isso em memória de mim, para lembrar, e não normalizar, e não transformar com alguma coisa que a gente não valoriza mais. O que significa o sacrifício da cruz por nós? Ter acesso a Deus, ter comunhão com Ele, ter perdão dos pecados, não é normal. É presente da graça e misericórdia do Senhor. Nesse momento, celebramos a ceia do Senhor para alegar exatamente que temos um caminho aberto para a comunhão com Deus. Pelo pão partido, pelo sangue derramado, pela vida de Jesus entregue, pelo seu sacrifício na cruz, temos comunhão com Deus. Por isso nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor periodicamente para relembrar. Não é normal, é graça, é misericórdia da parte do Senhor. Você que tem essa experiência de entregar sua vida a Cristo, você que já experimentou o novo nascimento em Cristo, você que pode discernir e entender o que significa esse momento, você é bem-vindo a participar da ceia do Senhor. Se você não consegue entender, se você não tem esse entendimento do que significa entregar a vida ao Senhor Jesus, esse momento não faz muito sentido. Não são ritos, não há poder no pão, não há poder no cálice, não há poder que se transfere ao tomar esse pão. Mas a riqueza, a gratidão no coração daqueles que entendem o que estes símbolos significam, porque eles testificam e nos trazem à memória o que o Senhor Jesus fez por nós, dando a sua vida na cruz do Calvário. Aqueles que vão participar, nos ajudando na celebração da ceia, são bem-vindos a chegar à frente agora, para nos ajudar na distribuição dos elementos da ceia. Procedemos, como de praxe, como é o nosso costume, nós tomamos o pão, você se aproxima, toma um pão, toma um cálice, volta ao seu lugar e aguarda, então, quando comemos juntos e depois tomamos juntos. Lembrando, então, o Senhor Jesus e a comunhão com o Pai é um caminho disponível, é acessível para mim e para você. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos
Representarmos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Usem sozinhos. Ui. Primeiro o Senhor tomou o pão, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: este é meu corpo. Tomai e comei em memória de mim. Depois ele tomou o cálice e disse: este é o cálice do sangue da nova aliança de Deus com os homens. Cálice este que representa o sangue vertido na cruz, o preço pelas nossas vidas e pelos nossos pecados. E nós o tomamos, lembrando tão grande preço, tão grande salvação, algo não normal. Podemos agora ter comunhão com o nosso Deus, o nosso Criador. O caminho é acessível por meio de Cristo Jesus. Tomamos juntos. Obrigado, Senhor, pela tua vida entregue, pela encarnação. Não podemos dimensionar, nem entender a profundidade, a grandeza e o ato sacrificial daquele que é eterno, que não conhece limites, vencer as limitações da realidade humana. Corpo esse entregue à cruz do Calvário, sangue vertido para comprar as nossas vidas e o nosso perdão. Nós te louvamos por tão grande salvação. Amamos o Senhor, nosso Deus e Pai, por teu amor, tua bondade
tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou passar para o Marcelo para os últimos avisos, depois você se abraça aí, dá aquele cumprimento gostoso, que é só lembrar, não sei quanto o Marcelo vai falar disso, mas aí eu dou um spoilerzinho. O pastor Vitor, então, está no processo de recuperação. Dona Helena tem bastante dor. O pastor Vitor diz, é só não me mexer, que aí não dói, mas é difícil não se mexer, né? Vamos orar por essa família, orar por Dona Lisel. Sentava aqui junto com a filha, na segunda fila ali. O Azel tem poucos lapsos, momentos de consciência. Ela está sofrendo bastante, bem difícil. Então, podemos orar por ela também. A Olívia, mãe da Carolina, minha nora, que passou aquele quadro todo difícil. E o que os médicos disseram para a Carolina, quando eles chegaram lá no hospital para ver a mãe, ela disse assim, dou graças a Deus que o Thomas, o neto, teve tempo de despedir dela. Era aquela pancreatite severa, aguda, e ela teve alta, foi para casa essa semana. Então, nós louvamos a Deus, porque esse é o nosso Deus bom, que ouve a nossa oração. Nós louvamos a Deus por isso. Marcelo tem a última palavra aí. Ok, eu vou ser breve, só trazendo alguns avisos que nós retomamos muitas das atividades da nossa vida de igreja. E então, terça-feira, nós temos a reunião das mulheres, às 19h30. Na quarta-feira, temos a nossa reunião de oração também, começando às 19h30. Todos convidados a participar. E juniores voltam a se reunir próximo sábado, 14 horas. Então, você, pai e mãe de junior, lembra que próximo sábado tem juniores. A juventude também já voltou com as suas atividades normais, então adolescentes às 18 horas, os jovens às 19h30, também já retomamos então nos sábados. E o curso de integração começou essa semana, mas se você porventura iria fazer sua inscrição, esqueceu, não colocou lá na sua agenda, ainda dá tempo de você se inscrever, você pode se inscrever para essa semana ainda, você que já tem frequentado a igreja por alguns meses e entendido de que este é o lugar de Deus para você, então o caminho é integração. E também, no próximo domingo, às 19 horas, assim como aqui nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, no próximo domingo nós teremos o privilégio de sermos testemunhas de pessoas que se batizarão e farão a sua profissão de fé no nosso culto de batismo às 19 horas. Domingo passado tivemos 12 pessoas se batizando, no próximo domingo teremos mais 13 pessoas se batizando, e todos então estão convidados a participar. É sempre um momento muito especial participarmos desse momento juntos. E hoje à noite também nos reunimos como igreja, às 19 horas, e você também está convidado a participar do nosso culto. Então eu gostaria só de encerrar orar pelo pastor Vitor, pela dona Helena, orar pela também dona Lisel, pedindo a graça do Senhor, principalmente num dia como hoje, que para muitos agora tem essa limitação, no caso deles. Então vamos orar e aí a gente encerra juntos. Então, Pai, te agradecemos por esse culto, obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado porque pudemos expressar a nossa adoração ao Senhor. Agradecemos por tudo que foi feito aqui. Oramos para que no restante desse dia também possamos glorificar o Teu nome, ó Deus, buscando ao Senhor e cumprindo a Tua vontade para nós. Pai, obrigado pelo milagre que o Senhor fez, ó Deus, na vida da mãe da Carol. Obrigado pelo milagre que o Senhor fez na vida do pastor Vitor. E o Senhor tem cuidado também da dona Helena. Oramos, ó Deus, pedindo em nome de Jesus que esse processo de recuperação, Deus, o desejo do nosso coração é que, ó Deus, as dores sejam aliviadas para eles. Então alivia as dores deles, esse é o nosso pedido, Senhor. Assim como oramos também pela dona Lisel, pedindo o milagre do Senhor, que o Senhor glorifique o Teu nome na vida dela. O desejo do nosso coração, Senhor, é literalmente, ó Deus, ver que ela possa não sentir mais dor. Esse é o nosso desejo. E pedimos que o Senhor faça conforme apraz o Teu coração. O Senhor tem os Teus caminhos e os Teus propósitos para a vida dela, e nós oramos para que ela possa sempre sentir e perceber esse cuidado do Senhor para com ela. Oramos também pedindo pelo nosso domingo, que o Senhor abençoe a cada um dos que estão aqui, e que esse dia seja um dia especial, ó Deus, para cada um,
principalmente pelo fato da certeza da Tua presença com cada um de nós. Leva-nos debaixo da Tua graça, ó Pai, e em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, um bom domingo, Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.